Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. A Páscoa judaica, ela é uma festa milenar que lembra a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. A Páscoa entra em cena logo após a 10ª praga, que matou os primogênitos no Egito. O anjo da morte visitou aqueles que desobedeceram a Deus, não passando sangue nos umbrais de suas portas. Morreram tanto homens quanto animais. Em seguida, os hebreus foram libertos e iniciaram o retorno para Canaã. A primeira Páscoa foi assim: um cordeiro macho de 1 ano, sadio e sem defeito, foi sacrificado por cada família israelita. Nenhum osso quebrado, e seu sangue foi passado nos umbrais das portas, segundo a ordem do Senhor. O cordeiro foi assado inteiro e comido em família. Não poderia ser cozido, e o que sobrou foi queimado. O cordeiro foi comido acompanhado de pão sem fermento, ervas amargas e vinho não fermentado. Depois que Israel saiu do Egito, ficou no deserto por 40 anos. A Páscoa foi celebrada apenas uma vez, no pé do Monte Sinai, 1 ano após a libertação do Egito. Números capítulo 9 diz que esta foi a primeira Páscoa desde o Êxodo, porque Israel não tinha a obrigação de celebrá-la até chegar a Canaã. Como ninguém podia comer a Páscoa sem ser circuncidado, e a circuncisão não era praticada no deserto, não poderia haver solenidade pascal. Mas devido à rebelião do povo, um pecado grave, houve necessidade de se celebrar a Páscoa. Então Moisés abriu uma exceção. Sob o comando de Josué, o povo foi circuncidado e celebraram a Páscoa antes de entrarem na terra prometida. Não há registro de Páscoa no período dos juízes. Na sua maioria, esses homens pareciam ímpios, não celebraram, abandonaram a Páscoa. No período dos reis, nós temos 2 registros que vai nos dar conta de que Josias e Ezequias, que foram piedosos, celebraram a Páscoa. Tanto Josias quanto Ezequias observaram a festa dos pães asmos antes da Páscoa. Em seguida, Israel é levado para o cativeiro babilônico. Israel pecou gravemente, Deus os mandou para o cativeiro na Babilônia. Esse cativeiro durou 70 anos, e durante esse período, os judeus não celebraram a Páscoa, por 3 razões óbvias. Primeira razão, eles estavam fora da Judéia. Segunda razão, não havia templo. Terceira, não havia sacerdotes. No fim do cativeiro babilônico, Esdras e Neemias lideravam o povo, e houve uma celebração um tanto tímida da Páscoa. A partir dessa data, se tornou habitual em Israel celebrar a Páscoa do Senhor. Em Jerusalém, já habitando a terra prometida, Israel deveria celebrar a Páscoa em um lugar determinado. Deus determinou primeiro no Mishran, que é no tabernáculo, depois no templo de Salomão. Detalhe importante: durante uma semana, o povo comeria pães asmos e ervas amargas, para não esquecer do jugo, da dor e da humilhação dos 430 anos de escravidão no Egito. Os 7 dias de pães asmos simbolizavam que Israel não levou para Canaã o pecado e as contaminações do Egito. O pão asmo é símbolo de sinceridade da aliança do povo para com Deus, de que eles guardariam a lei do Senhor. O cordeiro sacrificado, comido com pão asmo, é símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Por todo esse simbolismo, a Páscoa se tornou a maior e a mais importante festa judaica. Nesse período, Jerusalém ficava lotada, vinha gente de todos os lugares praticamente do mundo habitado. A maioria judeu. Judeus que moravam fora de Jerusalém faziam longas viagens a fim de participar da Páscoa. Devido à distância e à viagem cansativa, o cordeiro poderia ser
comprado em Jerusalém. Isso deveria nos fazer pensar, porque às vezes eu vejo pessoas criticando a questão do dízimo, dizendo que não se levava o dízimo em dinheiro. Levava-se sim, e parte desse dinheiro era gasto comprando o animal para o sacrifício. Essa prática gerou aquele comércio que levou Jesus a expulsar os cambistas. Animais doentes, deficientes e caros eram vendidos como sadios para o sacrifício, um pecado inaceitável, e Jesus reagiu, expulsando as mesas e as bancas dos cambistas. Jesus disse que eles haviam transformado a casa de Deus em covil de salteadores. Havia uma exploração muito clara aqui. Aqueles cambistas eram comerciantes desonestos. Os animais eram sacrificados no templo, apresentados como oferta diante de Deus, uma oferta impura. Portanto, a Páscoa é uma festa puramente judaica. Foi instituída em memória à escravidão no Egito, e por isso a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, então, celebrava para os israelitas que eles deveriam sempre lembrar de que eles estavam livres agora do jugo de Faraó e da humilhação causada por todos os egípcios. Nos dias de Jesus, a tradição israelita levou os judeus a se tornarem mais legalistas e mais nacionalistas. Movidos pela lei cerimonial, a observância dessas festas levou o povo a crer numa redenção pelas obras. Isso é proibido praticamente em todas as escrituras. Salvação nunca foi e nunca será pelas obras. Mas Jesus chega e começa a ensinar a salvação pela graça. Ou seja, não haveria espaço para as festas na nova aliança. Se essas festas, se essas práticas estavam voltadas para a salvação pelas obras, quando Jesus chega pregando salvação pela graça, não havia mais espaço para essas obras. Aliás, essas festas se tornam apenas sombras, porque Jesus já estava presente. Jesus, como o Cordeiro Pascal, seria o único mediador na nova aliança. Jesus chega e começa a pregar, a ensinar salvação pela graça. Não haveria espaço para a Páscoa na nova aliança. Os judeus, cada vez mais agarrados à lei, e acreditavam que a bênção de Deus vinha sobre 3 fatores. Primeiro, a circuncisão. Então eles insistiam na circuncisão, que dentro do rito judaico é o Brit Milá, ou seja, o pacto da palavra. Segundo, pela pureza alimentar. O fato de não comerem animais apenas limpos, instituídos pela lei de Moisés, lhes fazia acreditar que eles estavam sendo abençoados e ganhariam a bênção de Deus por suas obras. Terceiro, eles observavam literalmente o calendário judaico, principalmente pela observância das festas do tabernáculo, do Pentecostes, e a festa principal, que era a Páscoa. Jerusalém ficava cheia de judeus que vinham de toda parte para a celebração. Os evangelhos nos dão conta de que Jesus participou de 3 Páscoas. Na última, o mestre instituiu a ceia. Após a entrada triunfal, Mateus capítulo 21, ele foi observado e testado, enfrentou fariseus, saduceus e escribas, dentre outros, principalmente aqueles sacerdotes do templo. Na noite de Páscoa, em casa de Maria, mãe de João Marcos, também conhecida como Maria de Jerusalém, Jesus surpreendeu a todos. Judas foi revelado e foge. Judas participou da Páscoa, mas não participou da ceia, porque a ceia é para os santos. Assim como a expiação foi limitada à igreja, apenas os crentes celebravam a verdadeira ceia do Senhor. Da Páscoa em si, Jesus separa pão e vinho para a ceia. A diferença é clara entre a Páscoa e a ceia. Na Páscoa, Jesus é o Cordeiro que havia de vir. Na ceia, ele é o Messias que está presente e que veio para morrer. A Páscoa celebra a libertação, a ceia celebra a redenção. A ceia para nós significa lembrar da morte vicária do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi à cruz em nosso lugar, e deve ser celebrada até que ele volte. A comunhão entre os crentes e Deus é vista na mesa, nos elementos e no momento da celebração.
Terceiro, esse testemunho cabe à nova vida em Cristo Jesus que só os seus filhos têm. Crentes regenerados, lavados, justificados, vivem para que Deus seja glorificado em suas vidas. As práticas e as festas judaicas foram cumpridas em Cristo. Nós não podemos esquecer isso de maneira nenhuma, nem deixar passar despercebido. As demais festas então caducaram, se tornaram sombras. Não há mais necessidade de praticá-las. Por isso, a igreja possui apenas duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. Devemos tomar todo cuidado para que a igreja não seja judaizada de forma nenhuma. Nós temos que proteger a igreja, proteger para que ela fique fora dessa judaização, principalmente praticada em nossos dias. Em Atos, no capítulo 15, a igreja, basicamente, na sua organização, começa com essa intenção. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Quer dizer, havia um ensino dentro da igreja, a igreja primitiva, de que quem não fosse circuncidado não seria salvo. Isso causou uma divisão, um problema sério. O verso 2 diz: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Atos capítulo 15, 19 e 20. Ou seja, estava aqui sendo determinado para a igreja daqueles dias que essa observação das festas não eram mais importantes. Os gentios que estavam se convertendo não tinham a menor obrigação de celebrá-los, mas sim praticar o batismo e a ceia do Senhor. Após a ascensão, a ceia passou a ser realizada na festa do ágape. Atos 2, 42 vai nos dizer isso. Atos 20, a partir do versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 11, é um texto conhecido nosso, da qual essa prática da festa do ágape, ela foi abandonada devido aos abusos e os escândalos que aconteceram ali em Corinto e começaram a se espalhar por toda a igreja. Uns comiam, outros ficavam com fome, havia contenda e os pobres eram desprezados. Uns abusavam do vinho fermentado e se embriagavam. Os falsos mestres deixavam qualquer um participar da ceia. O concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, colocou um ponto final na festa do ágape e na celebração da ceia em conjunto. A ceia passou a ser celebrada fora, a parte da festa do ágape, com apenas um pedacinho de pão e uma tacinha de vinho e ou suco de uva. A ceia, ela é muito superior à Páscoa, por isso a Páscoa se tornou sombra. Na Páscoa, um cordeiro morria por cada família. Na ceia, Jesus fez um único sacrifício perfeito, de uma vez por todas e por todos os eleitos. A Páscoa exigia um cordeiro perfeito. Na ceia, Cristo é o Cordeiro Santo de Deus, inculpável, apresentável todo diante de nós, e Ele cumpre totalmente esse simbolismo. A Páscoa gerava comunhão a cada ano. Na ceia, Jesus nos reconciliou com Deus, proporcionando essa comunhão eterna para todos nós. A Páscoa usava um animal inferior ao homem. A ceia é a concretização da Páscoa na pessoa de Cristo, superior não apenas aos homens, mas superior à lei, aos anjos, aos profetas. O próprio Deus pagou o preço por nós. A Páscoa anunciava a vinda do Messias. A ceia lembra algo que já foi realizado. O Messias já veio e já morreu em nosso lugar. Cristo se entregou por nós, libertando para sempre os seus escolhidos. Isso é redenção. A ceia é um momento de gratidão pelo sacrifício vicário do Cordeiro Santo de Deus. Na ceia, todos nós nos tornamos um só pão, um só corpo em Cristo Jesus. A ceia tem um caráter profético. Jesus prometeu que um dia a tomaremos na glória, um momento aguardado ansiosamente por todos os crentes. Por tudo isso, Paulo expõe o Cristo de maneira graciosa, e ele faz uma referência a Jesus como o último Adão, em contraste com o primeiro Adão.
Essa é a única coisa que eles têm em comum, é que ambos são homens, tanto o primeiro Adão quanto o segundo Adão, eles são homens. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eles são homens, e que ambos vieram de Deus. Nenhum deles foi gerado por ser humano. O primeiro foi criado por Deus, o segundo Adão foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, é alma vivente, ou seja, ele recebe vida de Deus. O segundo é a própria vida. A vida estava nele, ele era a luz dos homens, diz João. Adão era apenas um ser vivo, Jesus Cristo possui a vida em si mesmo. O primeiro Adão foi formado da terra, e Paulo diz que ele é terreno. O segundo veio do céu. O primeiro é deste mundo, o segundo não é deste mundo, é celestial. E a pergunta que explodiu na minha mente ao ler esse texto foi: por que Paulo chamou Cristo de último Adão? A resposta é clara e óbvia, porque depois dele não haverá necessidade de nenhum outro. Houve necessidade de um segundo, porque o primeiro falhou, e falhou feio, comprometendo toda a humanidade, jogando toda a humanidade em um estado de condenação. Quando o primeiro foi cobrado por Deus, ele colocou a culpa na mulher, e a mulher culpou a serpente. Mas o primeiro Adão era responsável diante de Deus. Quando Deus lhe ordenou que não comesse do fruto, Eva não havia sido criada ainda. Mas conhecendo a ordem divina, ela foi amaldiçoada ao lado da terra e da serpente. Maldição aqui significa decretar o fim de todo o mal. Ao amaldiçoar a terra, ao amaldiçoar a serpente, ao colocar um fardo pesado na mulher, Deus estava dizendo que um dia todo esse mal teria um fim. Nós estamos aguardando o dia em que tudo passará por uma redenção. É interessante notar que quando Deus cita Gênesis 3,15, ele está desviando a maldição que deveria ser recebida por Adão. Você já pensou nisso? Por que Deus desviou a maldição de Adão? Se o salário do pecado é a morte, o primeiro Adão deveria morrer. Mas por que Adão teve a sua maldição desviada? Em Gênesis 3,17, Deus não disse: maldito és tu, Adão. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Deus desvia a maldição do primeiro, porque ele tinha como plano levar essa maldição para o segundo Adão. Por isso que a Bíblia é categórica em dizer: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O segundo Adão, que é Cristo, vem cumprir um propósito muito maior do que o primeiro. Cristo tomou sobre si o que Adão deveria receber. Jesus não veio só corrigir um erro, perdoar pecados e reconciliar os eleitos com Deus. Todas as vezes que alguém pensa apenas nisso, está fazendo referência a uma fé rasa. Jesus veio fazer muito mais do que isso. O primeiro Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. O seu objetivo, a sua responsabilidade era gerar filhos semelhantes a Deus na terra. Mas o pecado corrompeu o primeiro Adão, adulterou a forma, e o primeiro Adão passou a reproduzir seres contaminados. A Bíblia denomina esses seres descendentes de Adão de mortos espirituais. Paulo vai dizer que eles foram inutilizados para o propósito a qual Adão foi criado. 1 Coríntios 15:48 diz que todos nascemos pecadores em Adão, condenados à morte eterna, como tudo que é terreno. Mas em Cristo nós temos a oportunidade graciosa de nos tornarmos celestiais. O crente não é desse mundo. Jesus Cristo falou claramente: o meu reino não é deste mundo. Vocês não são desse mundo. Se fossem do mundo, o mundo não os odiaria. Mas em Cristo, assim como Adão produziu seres terrenos, Jesus gerou homens celestiais. E aqui começa o grande segredo de toda a história, que começa com a Páscoa. Cristo veio colocar um fim na imagem do que é terreno e criar um novo homem com a imagem do que é celestial. Então entenda uma coisa: todas as vezes que você diz: olha, Jesus veio apenas morrer por mim, perdoar os meus pecados, ser o meu salvador, a sua fé é rasa.
A sua fé é superficial. Ele não veio apenas fazer isso. Ele veio para gerar seres celestiais. E nós temos a obrigação de refletir essa imagem de Cristo. Então a ceia tem esse sentido profundo. Todas as vezes que nós celebramos ela, nós temos que entender de fato o que foi feito, o que acontece desde o princípio da história. E aqui está o grande segredo de toda essa história, que começa com a Páscoa. Cristo veio colocar um fim na imagem daquele que nos criou, sendo terreno, e criar um novo homem, produzir em cada um de nós a imagem do que é celestial. Cristo não veio ser apenas o cabeça de uma nova raça, uma nova matriz que cumprisse apenas o que o primeiro não cumpriu. Mas Cristo não veio apenas mudar a nossa história, Ele veio mudar a nossa imagem, Ele veio mudar também a nossa natureza. Quando nascemos de novo, tudo muda, até a nossa posição muda. Antes éramos pecadores condenados, agora somos pecadores arrependidos, gerados de novo, habitados pelo Espírito Santo. Antes da regeneração, Paulo nos chamava de filhos da desobediência, filhos da ira. Nascidos de novo, Pedro vai nos dizer que somos filhos da obediência. Porque Deus desviou a maldição do primeiro, porque só o segundo seria capaz de se tornar maldição em nosso lugar e nos conduzir santos e inculpáveis diante de Deus. Só o último Adão, por ser divino, é capaz de realizar tal obra. Por ser do céu, pode nos fazer coparticipantes da natureza divina. E o último Adão, é porque não há mais nenhum outro que possa realizar o que ele realizou, apenas o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo faz esse contraste. Ele começa falando no primeiro Adão, que é terreno, ele introduz o segundo Adão, que é celestial, e ele termina dizendo que Jesus é o último Adão, porque não há mais necessidade de um outro. Ele fez um sacrifício perfeito, ele derramou o seu sangue, se entregou em nosso lugar, tomou o nosso lugar na cruz, para que fôssemos apresentados diante de Deus, santos e inculpáveis. Deus, na sua palavra, vai nos dizer que Ele semeou em cada um de nós a semente divina. Alguém seria incapaz de entender isso se Deus não abrisse sua mente e não lhes revelasse a Jesus Cristo. João diz que a semente de Deus está em nós, algo que seria incapaz ao primeiro Adão realizar. Deus nos gerou em Cristo de uma semente incorruptível, como um chip implantado em cada um de nós. Por isso um dia nós seremos levados à glória, para uma vida eterna, para uma ceia eterna com Cristo, em comemoração ao que Ele fez. Quando a Bíblia nos dá conta que Cristo veio fazer muito mais do que apenas perdoar pecados e nos conduzir aos céus, quando Ele quer que sejamos a imagem dEle próprio, é bom lembrar de Romanos 8:29, que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Portanto, a ceia nos desafia a buscarmos essa imagem a cada dia. O pão que é entregue em nosso lugar e que nos perdoa, o vinho que nos lava e nos purifica para nos apresentarmos santos e inculpáveis diante de Deus. E assim devemos buscar a imagem do que é celestial. O Senhor Jesus ressuscitou, antes morreu e depois ressuscitou, para refletirmos a imagem dele, que não é terreno, é celestial. Que Deus nos abençoe.